Sejam bem-vindos ao segundo vídeo sobre as contas da SAD do Sporting Clube Portugal. Este vai tratar o balanço, onde constam os ativos, passivos e capitais próprios da sociedade. Numa primeira leitura, podemos ver que a situação financeira ainda é de falência técnica, mas de um valor relativamente baixo, facilmente ultrapassável com épocas desportivas como as últimas que o clube tem exibido. Comecemos com o ativo. A segunda rúbrica mais importante é, sem espanto, o plantel, que teve um aumento considerável fruto do investimento que a SAD realizou. O valor bruto aumenta na medida das compras de passes efetuadas e diminui com a retirada de valores referentes aos jogadores vendidos, que tenham cessado o contrato ou que tenham rescindido. As amortizações e PPIs acumuladas aumentam essencialmente com as amortizações feitas no período e diminuem com a retirada das amortizações acumuladas dos jogadores vendidos que tenham cessado o contrato ou que tenham rescindido. Quase todos os jogadores contratados têm cláusulas com passivos contingentes, ou seja, que não são considerados para o valor total de aquisição, mas que, cumpridas certas condições, são ativados e reconsiderados no valor de aquisição, como foi o caso do Ugarte e do Edwards. O mais habitual é a cedência de alguma percentagem da transferência ou da mais-valia. Os outros ativos intangíveis são a rúbrica com maior peso, porque contabilizam o direito de superfície do estádio e do multidesportivo adquirido pela SAD ao clube. Este direito é amortizado tendo em conta os anos do contrato, sendo que custa cerca de 3 milhões por ano. Os ativos sob direito de uso têm como principal ativo a academia, cuja locação financeira também é alvo de amortização. Voltando ao quadro dos ativos, há um dado a ter em conta. O Sporting trata dos clientes não correntes como outros ativos não correntes, mas inclui o mesmo que a rúbrica de clientes correntes, os montantes a receber pelos jogadores vendidos. Num horizonte temporal superior a um ano, temos que houve uma subida muito considerável dos montantes a receber, com grande destaque para os recebimentos do PSG pela transferência do Nuno Mendes. No curto prazo, o protagonista é o mesmo e essa alienação também levou a um incremento destes recebíveis. Globalmente, o ativo cresceu 50 milhões, que é basicamente atribuível às contratações de jogadores e à venda do Nuno Mendes. O passivo tem cerca de 50% do total referente aos financiamentos obtidos e é por aí que vamos continuar. Só uma nota para as responsabilidades com benefícios pós-emprego, que tem a diminuição explicada pela renúncia da SAD a um contrato coletivo de trabalho. Explico com mais pormenor esta situação no vídeo anterior. Os financiamentos dividem-se entre os empréstimos bancários, as emissões obrigacionistas e o factoring. Os empréstimos bancários têm vindo a perder peso, mas ainda têm alguma importância no passivo da SAD do Sporting, principalmente os assustadores 18 milhões em descoberto bancário. As obrigações são o clássico rollover da dívida. Pede-se um empréstimo para pagar o anterior e ainda sobra algum dinheiro para despesas correntes. O factoring, que representa a antecipação de receitas, tem sido um instrumento financeiro preferido desde que a banca fechou a torneira aos clubes de futebol. O expressivo aumento verificado tem como racional a compra das VMOCs detidas pelo BCP, que se encontram no capital próprio, como iremos ver à frente. Para além do contrato com a NOS, também os valores a receber pelas transferências de jogadores são alvo de factoring. É minha convicção de que a troca de jogadores com o Porto teve como objetivo a antecipação da respectiva receita, ainda que o que tenha existido contabilisticamente tenha sido um jogo de soma nula. Isto tirando os juros e outros custos que a SAD do Sporting incorreu para realizar a operação. O leasing da academia responde quase na totalidade pelos passivos de locação. Como acontece para os clientes, também nos fornecedores a rúbrica não corrente é tratada como outros passivos, embora neste caso estes outros passivos contenham mais do que apenas as dívidas aos clubes aos quais o Sporting comprou jogadores e às agências que intermediaram os negócios. Em termos não correntes, as dívidas a clubes são as presentes neste quadro.
É curioso como a dívida ao Porto consta aqui, mas não está nos clientes, o que dá força à teoria de que a receita foi antecipada pelo Sporting. Ainda com prazo superior a 1 ano, há dívidas a pagar a agências e empresários, sempre com a Gestifoot em evidência. No curto prazo, os montantes devidos aos clubes cresceram à boleia das contratações feitas. O mesmo aconteceu nas relações com agências e intermediários, com a omnipresença da Gestifoot. Os outros credores registram valores a pagar a empresas do grupo Sporting, que tiveram uma conta zerada. Havia uma dívida da SAD à Sporting Comunicação e Plataformas que foi totalmente amortizada, que penso que esteja relacionada com a antecipação de receitas da Sporting TV, que é gerida pela empresa SCP Comunicação e Plataformas. O passivo cresceu 25 milhões, justificado pelos aumentos nos financiamentos obtidos e nos fornecedores, atenuados pela amortização da conta corrente entre a SAD e a SCP Comunicação e Plataformas e a retirada de cerca de 15 milhões na rúbrica dos outros passivos correntes. O capital próprio diminuiu na proporção do lucro obtido no exercício financeiro. A grande novidade é que o Grupo Sporting comprou a parte dos VMOCs que estavam nas mãos do BCP e também algumas que estavam nas mãos de investidores privados. A compra dos VMOCs foi feita em março e as alterações na estrutura do passivo já se encontram refletidas neste relatório, mas a conversão dos VMOCs em capital só aconteceu em agosto de 2022. Já dentro do exercício de 22-23. O Sporting comprou os VMOCs ao BCP e investidores privados e aquilo que aconteceu na altura da conversão foi um aumento de capital. No fundo, foi uma reconfiguração do capital próprio. O capital social irá aumentar e a rúbrica dos VMOCs irá diminuir no exato número de VMOCs adquiridos. Apenas restará o novo banco e uma fatia residual de investidores privados com VMOCs da SAD, e é a intenção da SAD negociar essa parte. Este aumento de capital vai fazer com que todos os acionistas vejam a sua posição na SAD diluída. Este quadro permite perceber que há ações distribuídas por 3 acionistas. A fatia de leão, sem surpresa, pertencerá ao clube, algumas cairão na Sociedade Gestora de Participações Sociais, e, esta sim com surpresa, nos acionistas indiferenciados, que são os pequenos acionistas que compram ações da SAD em bolsa. Este vídeo fica por aqui. Espero que tenham achado o conteúdo interessante e não se esqueçam de subscrever o canal. Até para a semana.